Então, iniciando a gravação agora, sejam novamente bem-vindos, né, e bem-vindas. Espero que vocês aproveitem esse nosso segundo encontro síncrono, tá certo? Qualquer coisa que vocês quiserem, vocês podem me interromper, ok? Pronto, então, no nosso segundo encontro síncrono, nós vamos fazer uma breve revisão do que nós trabalhamos, tá certo? No decorrer do nosso curso, não foi? No nosso primeiro encontro síncrono, nós falamos do que é química, não foi isso? É como a química ela está envolvida junto com as outras ciências naturais, no contexto das ciências agrárias, das outras ciências e tecnologias, engenharias, porque ela é útil, não é? A divisão da química, certo? Então, a química ela é dividida em várias áreas, dentre elas a química analítica, que é o nosso foco principal, né? Porque a partir da química analítica nós fazemos as análises químicas, certo? Então, a análise química são recursos da química analítica, né? Mas não é o foco da ciência química analítica, não é isso? Como a gente discutiu no último encontro, tá certo? Então, eu vou retomar aqui, certo? A nossa ideia da aula anterior, né? Que química vai ser a ciência que estuda as substâncias, tá certo? Então você pode resumir a química como um todo, não é? Lógico que toda a definição simples, né? Ela requer alguns cuidados de interpretação, mas a química ela pode ser dita como a ciência que estuda as substâncias, tá certo? Então a química ela estuda as substâncias, não é? Mais especificamente as transformações destas substâncias, não é? Então, nosso foco de estudo principal são as transformações das substâncias. E com as transformações das substâncias vem todo uma uma variação de propriedades das moléculas, das substâncias, vem toda uma mudança de trocas de energia, né, de formação de novas misturas, substâncias. Então, o foco são as substâncias, tá certo? Então, o químico, ele estuda as moléculas, os átomos, né, através das suas transformações, né, de substâncias em outras, tá certo? Então, essa aqui é a ideia principal. No primeiro encontro síncrono, a gente fez um apanhado geral, né? E eu também passei para vocês na sala de aula as primeiras aulas, né? Então, as aulas, a primeira aula, que são as mesmas do período passado, para que vocês estudassem, não é? A parte de substâncias, misturas, certo? Eu vou passar as outras nesta semana agora, né? Hoje, e vou falar um pouco sobre essa parte de introdução que a gente utiliza no nosso curso, né? Então, de substâncias, a gente entende como substâncias dois tipos de estruturas, né? Dois tipos de formas de matéria, não é? Então, essas formas de matéria que a gente conhece no geral é o que a gente chama de substância simples, né? Que vocês veem lá desde o ensino médio, a tia de vocês falava, né? E as substâncias compostas. As substâncias simples e as substâncias compostas. Certo? As substâncias simples, lá na videoaula, e vocês já devem ter conhecimento, são as substâncias que são formadas por apenas um tipo de átomo, né? Ou um tipo de elemento químico. A gente vai falar disso logo mais. Então, geralmente, as substâncias simples mais conhecidas são os gases, né? Por exemplo, o gás hidrogênio, certo? Que é o que compõe as estrelas, né? O Sol é composto por átomos de hidrogênio que se fundem e formam o gás hélio, não é? Que também é outra substância simples.
o gás hélio, né, que é um gás nobre, tá certo? O gás oxigênio, que nós respiramos, tá certo? O gás nitrogênio, N2, que é junto com gás oxigênio e outros gases, inclusive os gases nobres, eles formam a nossa atmosfera, não é? A nível de conhecimento, né? A nossa atmosfera é uma mistura homogênea, não é? Onde o gás nitrogênio, o N2, ele é o solvente, né? Que vale ao solvente dos líquidos, que ele é a maior quantidade de gás e os outros estão difundidos nele, por assim dizer. O gás oxigênio, né? O gás ozônio, que temos também na nossa atmosfera, né? Nas camadas superiores. Então, todos esses gases aqui, certo? O gás argônio também, né? Então, todos esses elementos, todas essas substâncias aqui, são substâncias simples, porque elas são formadas pela ligação, né, de apenas um único tipo de elemento, né? Então, substâncias simples, eu vou ter o quê? Um único tipo de elemento. Vou colocar aqui. Único tipo de elemento, certo? Então, a gente vai ver a diferença de elemento e átomo na sequência, certo? Então, o único tipo de elemento, ó, gás hidrogênio, gás hélio, gás oxigênio, gás nitrogênio, gás ozônio, gás argônio e vários outros gases. Além dos gases, nós temos também outras substâncias que são simples, não é? De líquido, nós temos o mercúrio, tá certo? O mercúrio, que ele é um metal líquido, tá certo? Nós temos também alguns sólidos, né, algumas estruturas cristalinas, como nós chamamos, que são formadas por átomos de um único elemento, tá certo? Então, por exemplo, o fósforo, né? O fósforo rômbico, o enxofre, tá certo? Eles são estruturas que são sólidas, né, à temperatura ambiente e são formadas por apenas um tipo de material. Os metais, a gente também considera eles como substâncias simples. Por exemplo, ferro sólido, né? o, o cobre sólido, certo? Então, alguns metais a gente também considera eles substâncias simples quando ele está puro na natureza, né? De fato, isso não acontece tão bem, não é? Na verdade, as únicas estruturas que são realmente isoladas, por assim dizer, são os gases, tá certo? Então, os gases você consegue obtê-los com um grau de pureza maior do que esses elementos aqui, certo? Porque eles se encontram em estruturas organizacionais maiores, né? Porque é natural essa forma deles se organizarem. Aqui quem tá. Certo? Então, substâncias simples, o único elemento. Substâncias compostas, eu tenho mais de um elemento. Né? Deixa eu apagar isso aqui que ficou muito imprensadinho aqui. Acabei apagando ali em cima. Para não ficar tão feio. Né? Pronto. Então, substâncias compostas, diferente das substâncias simples, elas vão ser formadas por mais de um tipo de elemento. Certo? Então, mais de um tipo de elemento, certo? Que é o que praticamente tudo que a gente conhece são substâncias compostas, né? Tirando os gases, alguns sólidos, certo? A maioria, e alguns gases, né? Porque a maioria dos gases também são compostos. Então, algumas substâncias compostas, né? Gases, por exemplo, o gás metano, certo? A água, não é? Que a gente trabalha bastante com ela, a água líquida, não é? Então, todas as outras substâncias, o cloreto de sódio, o sal de cozinha. Então, todas essas substâncias que possuem mais de um elemento químico, elas são consideradas substâncias compostas, tá certo? Então, por que as substâncias simples, elas reagem para formar substâncias compostas?
Porque as substâncias compostas, elas são naturais, né? Então elas têm ocorrência natural. O que significa ser natural na natureza? Né? Significa que é espontâneo, né? Então eu tenho a formação desses compostos de maneira espontânea. E isso acontece por quê? Porque esses compostos formados, eles têm uma energia menor, tá certo? Então se resume a uma questão energética, de menor quantidade de energia, né? De estabilidade, tá certo? Então, as moléculas que são formadas, os compostos que são formados, eles têm menor energia do que as substâncias isoladas. Então, a estabilidade vem disso, tá certo? Então, é mais estável eu formar uma substância composta do que a minha substância ela permanecer simples, tá certo? Então, por exemplo, o ferro, né? O ferro ele tem grande afinidade para reagir com o oxigênio, o gás oxigênio do ar, né, na presença de água, certo? Então isso aqui ele vai formar os óxidos de ferro e a ferrugem, né, que a gente conhece, a ferrugem, que é o hidróxido de ferro 3. Então é um sólido, certo? Que ele precipita e ele é removido da superfície do metal. Então por isso que quando chove, você tem uma superfície de ferro exposta, né? Então ele oxida, né? Ele reage com oxigênio e ele vai sendo removido, né? Lixiviado, né? Pela própria chuva, a ação do vento, a ação mecânica de você mexer aquele material. Então ele perde aquele ferro e a superfície fica novamente livre para reagir com o oxigênio do ar e com a água. Então, por isso que você deixar um portão de ferro, por exemplo, a estrutura de ferro exposta, né, ao intemperismo, exposta ao meio ambiente, ele com o tempo ele vai se degradar, ele vai se destruir completamente, porque aquele óxido de ferro ele vai cair, vai ser levado embora, tá certo? Outras superfícies oxidadas, né, todos os metais, na verdade, eles oxidam. O alumínio que a gente utiliza, ele também é um óxido de alumínio, tá certo? Sendo que aquele óxido de alumínio, ele é um composto que ele não é removido da superfície. Então, ele interage com o oxigênio do ar, né? O oxigênio é um agente oxidante muito forte, então ele forma uma camada protetora. E essa camada protetora, ela não é lixiviada. Então, ela permanece e ajuda a proteger aquele material. Você pode ver quando você vai arear, né, que o pessoal chama uma panela de alumínio, quando você usa a esponja de aço e limpa aquela superfície, você vê que ela fica bem brilhosa, né, bem lustrosa, e com o passar do tempo ela vai ficando mais opaca. Né? Então, aquilo ali já é a superfície já sendo coberta pelo o óxido de alumínio que permanece lá como nos outros metais, né? Como todos os outros metais, o ouro, a prata, tudo, né? Então, essa camada superficial ela não interfere nas propriedades do material, tá certo? Mas acontece. Então, as substâncias elas podem ser simples ou compostas. Então, isso acontece de maneira natural, tá certo? E outra coisa deixa eu voltar aqui. E outra coisa que envolve as substâncias, tanto simples como compostas, são as misturas, tá certo? Então, misturas, elas vão ser a forma como as substâncias elas se arranjam, tá certo? Então, as misturas também se formam espontaneamente, tá certo? Então, é tudo natural aqui, né? Então, se forma de forma espontânea e as misturas, a gente conhece as misturas, não é? Desde lá também do ensino médio, que elas podem ser de dois modos, né? Misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Misturas homogêneas, elas possuem uma única fase, tá certo? O que significa uma única fase? Uma única fase significa que os meus compostos eles estão misturados, tá certo? De forma uniforme, né?
Então, homogêneo seria o equivalente a uniforme, né? Uniformemente misturado, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui um copo, que a gente chama ele de Becker, não é? Na química, eu tenho aqui o meu Becker, certo? Então, o Becker tem algumas graduações aqui, a gente vai falar das vidrarias na próxima semana. Então, aqui eu tenho o meu Becker e eu tenho aqui nele água, tá certo? Então, eu tenho aqui água. Qual é a fórmula da água? Todo mundo sabe, né? O H2O. É a minha água líquida, não é isso? Então, eu tenho aqui a água e ela está em maior quantidade. Quando eu jogo aqui nessa água um sal, por exemplo, o sal mais comum que nós temos, que é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, esse sal nessa água, ele vai se dissociar. Então, essa estrutura aqui, não é que a gente vai falar também daqui a pouco, que não é uma fórmula molecular, não é uma fórmula mínima, né? Que isso daqui é formado por ligações, né, interações iônicas, onde eu tenho cargas positivas provenientes do metal sódio e cargas negativas provenientes do íon cloreto, do Cl-. A gente vai falar mais sobre isso hoje e ao longo do curso, né? Então eu tenho aqui essa estrutura mínima, né? Eu tenho um cristal formado de cloreto de sódio. Vou fazer aqui um desenho bem bonito, né? Então, eu tenho um sódio aqui, e esse sódio ele vai estar cercado de cloretos, tá certo? E os cloretos da mesma forma. Porque essa estrutura é a estrutura o quê? De carga positiva, proveniente do sódio, e cargas negativas provenientes do cloreto. Então, eles se rearranjam, eles se organizam geometricamente no espaço para formar uma estrutura cúbica, certo? Então, quando isso daqui ele cai na água, né, esse cristal de sal, a água ela vai ter cargas, né, que a gente chama a água de uma estrutura polar, não é isso? Ou seja, ela tem polos, um polo positivo e um polo negativo. Ficou bem bonito essa letra grega aqui, certo? Então ele vai ter aqui polos positivos e polo negativo. Isso significa o quê? Se aqui é positivo e aqui é negativo, então o que é positivo vai arrastar o cloreto que é negativo para a solução. E o sódio que é positivo vai ser arrastado, né, pela parte negativa da água também para a solução. Então, de modo que esse meu cristal ele se separa, né? A gente diz que ele se dissolve, certo? E essa dissolução ela é uniforme, certo? Então, como eu falei na última aula, o que isso significa? Significa que qualquer quantidade, né, que a gente chama na química analítica, essa quantidade é igual à alíquota, né? Então, uma alíquota é uma quantidade. Eu pego uma quantidade de 10 ml, tá certo? Depois a gente vai fazer as continhas. A gente aqui tá sem fazer conta. Pego uma alíquota aqui, um volume de 10 ml dessa solução, né? Dessa mistura homogênea. Então, essa concentração presente de 10 ml, ela é representante do todo, porque essa distribuição do sódio e do cloreto, ela é uma distribuição homogênea, uniforme em toda a minha solução. Então, em toda o meu solvente água, né? Então, por isso que a gente fala que é uma solução que é uma mistura homogênea, ou seja, ela possui uma única fase, tá certo? Ok? Então, essa é a definição de solução, né? Então, misturas homogêneas são o que nós chamamos de soluções, certo? Então, não existem só soluções de líquidos e sólidos, né? Existem soluções de gases, por exemplo, o próprio ar que nós respiramos é uma solução de gás nitrogênio, que é o solvente, que faz o papel da água, e os outros componentes, o gás oxigênio, o gás de metano, o vapor de água, certo? O gás argônio, neônio, certo? O gás ozônio, todos eles são constituintes da atmosfera, certo? Sendo que uma quantidade bem menor do que o oxigênio, né, que é o principal,
e bem menor do que o gás nitrogênio, né, que corresponde a 70% da atmosfera, né, do volume da atmosfera. E as misturas heterogêneas são as misturas que não são uniformes. Isso significa o quê? De não ser uniforme? Que eu tenho mais de uma fase, né? Então a gente já sabe disso desde lá também do ensino médio. Se eu pego um copozinho, um Becker, né? Então vou colocar aqui o nome Becker. Então novamente aqui um Becker bonito. Então coloco aqui água, certo? Então aqui é a mesma água do exemplo anterior, por exemplo, e coloco o óleo de cozinha, o óleo doméstico, né, que vocês utilizam para os alimentos, né? Então o óleo de cozinha, ele tem uma propriedade, né, que é a densidade, que ela vai ser menor do que a água. Então, se ela é uma densidade menor do que a água, significa que ela é mais leve do que a água. Então, quando você coloca os dois, ele vai ocupar uma parte de cima, tá certo? Então, a água tem uma polaridade, que ela é polar, e o óleo é o que a gente chama de apolar. É uma estrutura que não tem polos, né? Pelo menos não tão fortes, né, como o da água, tá certo? Então, essa estrutura não vai se misturar. Se você pegar aqui um bastão de vidro, por exemplo, e agitar essa estrutura, né? O desenho bonito. Então, se eu agitar aqui, esse óleo, ele tende a ocupar esse volume aqui, né? Vai gerar bolhazinhas de óleo, né? Isso, gotículas de óleo, mas com o passar do tempo, esse óleo que está misturado, né? Até um certo ponto de forma uniforme, vamos dizer assim, ele vai voltar a ocupar a parte de cima, certo? Então ele não permanece misturado, né? Na verdade, ele nem sequer se mistura, porque ele não consegue ser dissolvido pela água, não é? Então isso é muito bom para a gente, não é? Porque se, por exemplo, se a água ela conseguisse dissolver esses materiais que são polares, não é? Como os óleos e as gorduras, então a gente nem iria se formar, não é? Porque a nossa pele, o nosso tecido, ele é todo tecido, digamos assim, polar, né? Ou apolar, no caso, que não tem carga, né? Aí vai ter outras coisas que vão gerar carga no nosso corpo, né? Que são os líquidos inorgânicos, certo? Mas então a nossa estrutura ela é impermeável, né? Então a gente vai tomar banho, toma água, a gente não sai, derretendo, não é se dissolvendo, tá certo? Então, se isso não acontecesse, as estruturas, desde as mais primitivas, as estruturas dos vírus, das bactérias, né, as paredes celulares, elas não se formariam, tá certo? Então, quando isso acontece, nós temos mais de uma fase, né? Inclusive aqui visível. Então, isso daqui é uma mistura heterogênea. Qual a implicação de uma mistura heterogênea para a química analítica? Né? Então, a implicação da mistura heterogênea é que eu pego esse meu bastãozinho aqui de vidro e tento misturar, né? É uma tentativa de mistura, e pego uma alíquota, certo? Que é uma quantidade, tá certo? Pego uma alíquota aqui, e nessa alíquota eu pego, vamos supor, 10 ml, igual à alíquota anterior. E quero medir a quantidade de óleo, a concentração de óleo nesses 10 ml. A concentração de óleo nesses 10 ml vai ser diferente de outra alíquota que eu pegar aqui para medir, de mesmo volume, de outra alíquota que eu pegar aqui, no próprio óleo que está mais acima, tá certo? Então, isso é um problema que a gente chama um problema analítico, tá certo? Então, por isso que quando a gente precisa analisar alguma coisa que constitui o óleo, né? Então, o que a gente faz é tentar transformar a mistura heterogênea em uma mistura homogênea, tá certo? Então, grande parte dos processos que a gente faz no laboratório é para isso. Então, por exemplo, vocês trabalham com a parte das ciências agrárias, né? Então, ciências agrárias trabalha muito com solo, com vegetais, tá certo? Com os seus constituintes, não é? Hormônios, pesticidas, várias estruturas mais complexas, e essas estruturas mais complexas, elas para serem estudadas, elas têm que ser separadas, né? Transformadas em soluções.
ok? Então, quando você pega lá um solo, você vai ter que misturar ele com água, com algum ácido, a depender do que você vai querer determinar nele, tá certo? Então, se você quer determinar o teor mineral total do solo, então você vai pegar uma amostra de solo e vai dissolvê-la em ácidos, né? Vai fazer o que a gente chama de digestão ácida. Existem outras técnicas também para você fazer isso, pode utilizar micro-ondas, tá certo? Então, tem várias estratégias que você pode utilizar para estudar as suas amostras mais complexas, sendo que essas estratégias são todas para transformar isso daqui em solução, tá certo? Porque senão você não consegue analisar, porque as concentrações de um local são diferentes de outro local, tá certo? Então, por isso que essa ideia é tão importante para a gente, tá certo? Então, mistura homogênea, que são as soluções, é o que a gente sempre deseja, e misturas heterogêneas é o que a gente tem na maior parte do tempo. O que a gente deseja é transformar uma mistura que tem mais de uma fase em uma solução, né? Ou mais próximo disso possível, para que a gente consiga quantificar, né? Então, a nossa ideia de análise química é de analisar. Como é que eu analiso? Eu analiso de duas maneiras, né? Que a gente falou no último encontro síntetico. De forma qualitativa, tá certo? E de forma quantitativa. Qualitativa, eu quero saber se tem ou não tem, não é? Então, por exemplo, eu posso avaliar de forma qualitativa se aquela minha água ela é salgada. Então, eu posso provar um pouquinho dentro dela, não é? E ver que ela está salgada, que essas propriedades organolépticas elas não devem ser utilizadas na química, né? Mas num exemplo bem básico, então eu posso, de forma qualitativa, saber quanto que aquela água é salgada ou não. Então, eu estou dizendo que tem um teor de sal ali. Agora, para quantificar, então eu preciso utilizar outras estratégias. Como é que eu quantifico? Né? Então, eu tenho que calcular aquela concentração. Então, aquele cálculo é quantitativo, vai me dar o quanto daquela substância eu tenho naquele meu sistema, tá certo? No caso, na minha solução. Ok, pessoal? Se eu estiver falando muito rápido, ou se vocês estiverem com dúvida, podem perguntar, tá certo? Não se acanhe, não. Então, a gente falou que as substâncias, elas vão formar o quê? Vão formar as misturas, não é isso? E o que nós trabalhamos são com as misturas. Particularmente as misturas homogêneas, não é? As soluções. Então, a gente passa boa parte do nosso curso trabalhando com soluções, tá certo? Que são as misturas homogêneas, não é? Constituída lá pelo meu solvente, que se for uma mistura aquosa, o meu solvente é água, e os seus solutos, que é tudo aquilo que vai estar em menor quantidade dissolvido no nosso meio, tá certo? Ok, pessoal? Então, voltando aqui para as substâncias, né? As substâncias, eu posso dizer que, de uma maneira geral, substâncias são tipos de matéria, tá certo? E porque eu quero falar de matéria aqui? Que eu quero dizer que a matéria ela vai ser aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, né? Tem um volume, ou seja, é formado por alguma coisa. O que forma matéria é o que a gente conhece lá desde o ensino médio, que são os átomos, né? Então, os átomos, eles formam todos os materiais, tudo que existe no universo físico é formado por átomos. Tá certo? Então, os átomos eles são conhecidos por postulados, né? Desde Bohr, lá no século XVIII, mas alguns filósofos eles já falavam sobre a existência de uma unidade mínima da matéria que eles cunharam de átomo, né? Porque acreditavam que seria indivisível. Hoje nós sabemos que o átomo não é indivisível, não é? O átomo ele é formado por duas partes, que é um núcleo muito pequeno e denso, né? Deixa eu botar aqui um núcleo muito pequeno e denso e uma região praticamente vazia. Estava querendo desenhar uma esfera aqui, mas não consegui, né? Uma região praticamente
vazia, onde eu tenho os meus elétrons, certo? Eu não quero desenhar nada aqui não, é só tentando mesmo fazer um círculo. Então, eu tenho o núcleo atômico, eu tenho o meu núcleo atômico, que ele é muito pequeno e denso, certo? Minha letra está muito bonita hoje. E aqui, né? Eu tenho o meu núcleo atômico e tenho o que eu chamo de nuvem eletrônica, tá certo? Que é toda essa região aqui, né? Então, toda essa região aqui que eu tentei fazer esse círculo, é o que eu chamo de nuvem eletrônica, que antigamente o pessoal chamava de eletrosfera, não é? Não é uma eletrosfera, porque eletrosfera dá a ideia de que os elétrons, eles circundam o átomo, tá certo? Então, embora seja uma visão fácil de compreender, na verdade, não acontece dessa forma. Então, a ideia é que se fale em nuvem eletrônica, tá certo? Então, a nuvem eletrônica vai ser o lugar onde eu encontro os meus elétrons. Então, meus elétrons vão estar aqui ocupando o que a gente chama de níveis de energia, não é? Então, os elétrons, eles ocupam níveis de energia dependendo da quantidade de elétrons que eu tenho naquele meu átomo, certo? A gente vai falar mais sobre isso. Então, o núcleo atômico tem uma carga, que a gente vai falar, e a nuvem eletrônica tem outra carga. Ela, de certa forma, se estabiliza, certo? Mas tá certo? Porque senão a gente não teria nada no universo se os átomos eles não gostassem de reagir uns com os outros, tá certo? Então, vou refazer aqui o desenho, né? Para ficar mais bonito, que aquilo ali ficou muito feio. Então, aqui eu tenho o que eu chamo de núcleo atômico. E aqui eu vou fazer de outra maneira aqui, certo? Que é aqui a minha nuvem eletrônica, né? Então, tudo isso daqui, além do núcleo atômico, é a minha nuvem eletrônica. Tá certo? Então, os meus elétrons, eles ocupam níveis de energia, tá certo? Esses níveis de energia possuem orbitais. Então, os átomos, os elétrons, perdão, eles ocupam orbitais de energia. É como vocês viram lá no ensino médio. Vou colocar aqui para vocês se lembrarem, né? Então, eu tenho o hidrogênio só possui um elétron. Então, a minha distribuição eletrônica dele é 1s1. Não é isso? Quem se lembra? O hélio possui dois elétrons. Qual é a minha distribuição dele? 1s2. O lítio possui três elétrons. Qual é a distribuição dele? 1s2, 2s1. Então, o que isso daqui nos diz? Isso daqui nos diz algumas informações que esse elétron aqui, representado por esse número sobrescrito aqui, ele ocupa um orbital que a gente chama de orbital S, né? Que a gente representa por um quadradinho, né? Você pegar livros mais antigos, bem mais antigos, eles representavam por uma esfera, né? Aí hoje em dia é um quadrado. Esse quadradinho aqui é um orbital, né? Então esse orbital ele admite até dois elétrons, tá certo? Todo orbital só admite até dois elétrons. Ok. E isso daqui é o nível de energia. Significa em que posição ele estaria no meu átomo, tá certo? Na minha nuvem eletrônica. Então, no nível 1, ele estaria mais próximo do núcleo, né? Ocupando o primeiro nível, ocupando o orbital S. Que, de fato, o orbital S, ele é esférico, né? Então, é uma nuvem eletrônica de natureza esférica, né? Então, por isso que se compreendeu que para os demais seria, mas não é, né? O S é o único que é esférico. Então, a ideia que a gente tem muito do átomo como um todo são dos estudos do átomo de hidrogênio, tá certo? O átomo de hidrogênio
ele foi muito estudado desde o início do século XX, né? Então, eles já estudavam muito hidrogênio e muitos dos postulados que a gente conhece, eles são para o hidrogênio, que foram vistos que se dava para utilizar eles para os demais elementos químicos, tá certo? Então, o hidrogênio ele tem um elétron, que eu posso representar ele com a setinha para cima, certo? Já o hélio, ele tem dois elétrons. Eu represento um com a setinha para cima, outro com a setinha para baixo, que é o que representaria o meu spin, né? Significa que eles, eles não interagem de forma repulsiva, né? Eles estão em equilíbrio, certo? Dentro daquele dado orbital, né? Então, é uma ideia bem geral. Já para o lítio, tenho dois elétrons aqui, né, igual ao do hélio, e mais um elétron. Sendo que esse elétron agora, ele ocupa outro subnível de energia, né, que vai ser o subnível P, tá certo? Então, Px, Py, Pz, mas não importa para a gente. Então, aqui nós temos o P. Esses P's, eles aparecem juntos assim, porque eles têm a mesma energia. A gente chama eles de orbitais degenerados, né? Quem lembra disso lá do ensino médio? Pronto. Então, esses são orbitais degenerados e esse elétron aqui, ele vai ocupar o primeiro desses orbitais do subnível P, tá certo? Então, significa que cada orbital do subnível P também possui até dois elétrons, sendo que agora eu tenho três orbitais, e assim por diante, né? Então, eu não quero tomar muito tempo com isso, não, porque eu estou mostrando isso. Estou mostrando isso porque muita gente pergunta, mas como é que a pessoa sabe disso, né? Então, a gente sabe que os elétrons, eles se comportam dessa maneira nos átomos, né? Por conta das propriedades daquele meu elemento, certo? Então, todo elemento químico, todo átomo, né? A gente vai chegar no conceito de elemento daqui a pouco. Todo átomo, ele possui de nitrogênio, de oxigênio. Então, todos os átomos são diferentes. As diferenças deles são de acordo com as suas propriedades. Então, a gente sabe disso por conta das propriedades deles. E a gente utiliza isso 24 horas por dia, né? Através dos nossos celulares, televisão, computador. Tudo isso utiliza esse efeito aqui, o efeito dos níveis de energia, não é? Porque são as transições de níveis de energia que é o que a gente vai interpretar como coloração, tá certo? Que é o que os nossos sentidos eles entendem como luz visível através das transições eletrônicas. Então tem uma série de propriedades atômicas que nos diz que a distribuição dos elétrons, certo? Ela ocorre dessa maneira. Então, a gente estuda a distribuição eletrônica por um motivo, porque as ligações químicas, as interações entre os átomos, elas ocorrem através da sua nuvem eletrônica, sobretudo da camada mais distante do núcleo, que a gente chama de camada de valência, não é? Certo? Então, essa camada mais distante do núcleo é o que, de fato, ela interage com outros átomos, né? Então, quando eu estou dizendo aqui, por exemplo, que um átomo de hidrogênio, por exemplo, ele está fazendo uma ligação com um átomo de cloro, né? Então, eu estou dizendo que ele está interagindo os elétrons mais distantes do núcleo, né? No caso do hidrogênio só tem um, então está próximozinho do núcleo mesmo. E o cloreto, né? O átomo de cloro, ele tem mais átomos, ou mais elétrons, perdão. Então, ele tem mais elétrons ali, então ele vai interagir com os elétrons do seu. Tudo no universo, ele tende a uma estabilidade. Essa estabilidade é uma situação de menor energia, tá certo? Então, tudo isso é calculado
é observado, mas a gente só utiliza aqui as conclusões, basicamente, tá certo? Então, o nosso átomo, ele é o núcleo atômico e a nuvem eletrônica. Vamos puxar aqui, pronto, deixa eu voltar. Aqui, depois a gente chega na tabela periódica. Pronto, então, o núcleo atômico, ele é formado por duas subpartículas principais, né? Que é o que a gente conhece lá desde o ensino médio e que a gente vai continuar trabalhando aqui, que são os prótons, que têm carga positiva, e os nêutrons, que têm carga neutra, né? Não tem carga, né? Não possui carga. Né? Os nêutrons são formados por outras coisas, mas isso não tem implicações para a gente, porque a gente não estuda reações nucleares, né? A gente não estuda interações entre subpartículas e núcleo atômico, interações entre núcleo atômico. Nós estudamos as ligações químicas, que são as reações de fronteira ali, né, que ocorrem na nuvem eletrônica com os elétrons mais afastados do núcleo, certo? Então, o núcleo é positivo e aquela nossa nuvem eletrônica, né, isso aqui é a nossa nuvem eletrônica, um desenho muito bem feito, né? Que simbolizam os níveis de energia. Nuvem eletrônica. E nessa nuvem eletrônica eu tenho o que vocês também conhecem, que são os elétrons. E os elétrons têm carga negativa, tá certo? Então, só existe duas coisas, só existe carga positiva e carga negativa, tá certo? Não existe nada diferente disso. E a carga positiva é o inverso da carga negativa e vice-versa. Ou seja, o que eu quero dizer é que essa simbologia de positivo e negativo, ela foi feita por nós, né? Na natureza, um elétron, ele não sabe que é negativo, um próton, ele não sabe que é positivo. Ele só sabe que ele possui carga oposta, e essa carga oposta significa que ele se repele, tá certo? Então, os prótons, né, ficam no núcleo, estabilizados pelos nêutrons, que fazem com que os prótons eles consigam ocupar aquela mesma região, né, uma região muito densa e pequena do átomo, e os elétrons ocupam a nuvem eletrônica, que é a parte maior e mais externa do átomo, e eles são estáveis, tá certo? Sendo que pode não, acontece muitas vezes que o meu átomo ele pode perder ou ganhar elétrons, né? Então eu vou aqui representar o núcleo atômico com essas três bolinhas positivas aqui, ou seja, eu estou representando os meus prótons, tá certo? E aqui eu vou representar a minha nuvem eletrônica, aqui eu vou representar ela com os meus elétrons. Deixa eu colocar os elétrons de outra cor aqui. Ficou ruim. Quase deu certo dessa vez. Pronto, ok, eu tenho meus níveis de energia, certo? E nesses níveis de energia eu vou ter os meus elétrons. Então, um elétronzinho aqui, outro elétronzinho aqui no primeiro nível, no outro nível, outro elétronzinho aqui. Esse meu átomo aqui, hipotético, né? Mas pode ser um átomo de lítio. Enfim, esse meu átomo aqui, ele é um átomo que está neutro. Por quê? Porque ele tem três cargas positivas, não é? Ou seja, três prótons, e aqui na sua nuvem eletrônica ele tem três cargas negativas, ou seja, três elétrons. Então, isso daqui é um átomo que a gente chama de átomo neutro, tá certo? Ou átomo no estado fundamental, vai falar mais à frente. Certo? Então, esse meu átomo aqui neutro, ele possui a mesma quantidade de prótons igual à mesma quantidade de elétrons. Quando a gente vai lá na tabela periódica e a gente encontra o lítio 3, então esse lítio aqui que está representado na tabela periódica, ele é um átomo no seu estado
fundamental, certo? Porque ele tem 3 prótons e simboliza a existência de 3 elétrons. Então, se eu faço a distribuição eletrônica dele, vai ficar 1s2, 2s1, né, que a gente fez no slide anterior, né? Então, 2 elétrons no orbital s, né, do primeiro nível, né? Certo? 1 elétron no orbital s do segundo nível. Certo? Então, significa isso. Então, aqui eu tenho um átomo neutro. Se, porventura, eu nunca vou mexer no núcleo atômico, certo? Se, porventura, eu perco esse elétron aqui, esse elétron vai embora, então eu vou ficar o quê? Eu vou ficar com uma carga negativa a menos, não é? Então, se eu estou com uma carga negativa a menos, essa carga aqui foi embora, agora só tenho isso aqui. Se eu vou ficar com uma carga negativa a menos, significa que eu vou ter o quê? Uma carga positiva a mais, não é? Então, agora eu fiquei com dois elétrons e 3 prótons. Eu nunca mexo aqui. Então, se eu tenho 3 prótons e 2 elétrons, então eu tenho uma resultante aqui positiva, não é? Que eu tenho menos carga negativa do que positiva. Então, significa que eu vou ter um íon aqui. E esse íon vai ser um íon positivo, certo? Que é o que a gente chama de cátion, tá certo? Então, como é que eu simbolizo isso aqui, ó? Lítio mais. Então, essa carga aqui positiva que aparece sobre o meu lítio, ele está simbolizando que eu tenho mais carga positiva do que carga negativa. Então, como é que eu faço a distribuição eletrônica disso aqui? Vai ficar 1s2, 2s0 ou nada, né? Vou colocar aqui 2s0 só para representar, né? Então, isso aqui não existe mais, tá certo? Uma característica dos átomos que pelo menos eu tinha dúvida no ensino médio, né, que os professores não diziam, pelo menos os meus não, é que esses níveis de energia aqui, eles sempre existem, independente do átomo, ele possuir apenas um elétron ou possuir 50, 60, 1 milhão de elétrons. Os níveis de energia, eles sempre vão existir, tá certo? Então, o que acontece é que não tem elétrons para ocupá-los, mas os níveis, né, os orbitais, eles existem lá. Então, eu posso representar lítio mais 1s2, 2s0, ou não representar aqui. Então, lítio mais, eu posso escrever a distribuição eletrônica dele como sendo 1s2, tá certo? Porque se a carga é positiva, ele tem um próton a mais, tá certo? Então, vamos supor aqui que acontece o inverso agora. Vou ficar aqui uma coisa diferente. Vai ver para ver. Pronto, vamos fazer o diferente agora. Agora vamos supor que esse meu lítio, né, que não vai acontecer naturalmente isso, a não ser que seja no estrela, né, mas no dia a dia não vai acontecer dessa substância receber 2 elétrons, mas vamos dizer que esse átomo ele recebe 2 elétrons. Então, ele recebeu 2 elétrons, né? Porque se ele receber um, ele vai ficar com 3. Então, ele volta a ser neutro, né? A gente quer que ele mude de carga. Então, ele recebeu 2 elétrons aqui. Se ele recebeu 2 elétrons, então significa que ele vai ficar o quê? Com a carga de 1, 2, 3, 4, né? Então, ele vai ficar com uma carga de 4 elétrons, né? 4 elétrons contra 3 elétrons do núcleo, né? Que ninguém nunca vai mexer no núcleo. Então, isso significa o quê? Que a resultante dele é negativa. Por que é negativa? Porque ele vai ter um elétron a mais, enquanto no núcleo atômico eu só tenho 3 prótons. Então, como é que eu simbolizaria isso, né? Que não existe na natureza, né? Só para enfatizar aqui com o mesmo exemplo. Então, teria lítio menos, ok? Então, esse lítio, esse menos aqui significa o quê? Que eu tenho um elétron a mais. Então, como eu faria a distribuição eletrônica desse um elétron a mais? 1s2, 2s2, né? Que aqui já tinha um aqui com 3, aqui vai ficar com 4, tá certo? Então, eu tenho um elétron a mais, tá certo, pessoal? Então,
o negativo significa que eu tenho excesso de carga negativa, o positivo significa que eu tenho menos carga negativa, ou seja, eu vou ter um excesso de carga positiva, certo? Então, isso daqui que a gente falou foi os íons, né? Então, os íons, eles não são moléculas, né? Eles podem provir de pedaços de moléculas ou de cristais iônicos, como o cloreto de sódio, por exemplo, não é uma molécula, né? Quando a gente escreve NaCl, a gente não está escrevendo uma molécula de NaCl. Aqui é apenas uma estrutura que a gente chama de uma fórmula mínima, tá certo? A gente chama isso aqui de fórmula mínima, ou seja, o que eu estou dizendo aqui quando eu escrevo NaCl, eu estou dizendo que eu tenho um sódio para um cloro, certo? É diferente de quando eu escrevo HCl. HCl eu tenho uma ligação covalente. Isso daqui é uma molécula, tá certo? Então, nessa molécula aqui, eu tenho os elétrons do hidrogênio, o elétron do hidrogênio sendo compartilhado com o do cloro e vice-versa, tá certo? Então, aqui eu tenho uma molécula. Nessa molécula aqui, ela pode ser rompida, sim, pode ser quebrada essa ligação. Isso acontece na água, por exemplo, e eu formo os íons H+ de um lado e os íons cloreto de novo, do outro lado, né? Tá certo? Então, isso acontece também. Então, os íons, eles podem ser o quê? Íons positivos, não tem esse sinal aqui não, positivo, que eu vou chamar de cátion, e os íons negativos, que eu vou chamar de ânions, né? Agora que eu inverti. Os íons negativos, vou aproveitar para apagar isso aqui, certo? E os íons negativos, nós chamamos eles de ânions. Nós chamamos eles de ânions, tá certo? Então, isso daqui é o conhecimento rudimentar que a gente precisa ter, né? Por isso que a gente está falando disso agora, porque a gente sempre vai precisar. Então, quando eu tenho uma carga positiva, eu tenho um íon positivo, ou seja, um cátion. Significa que eu tenho excesso de carga positiva porque eu perdi elétrons, não é isso? Quando eu tenho uma carga negativa, eu tenho um ânion, ou seja, ele ganhou elétrons. E eu tenho várias dessas estruturas, tá certo? E tudo isso daqui eu consigo determinar e saber graças à distribuição eletrônica, né? Então, de acordo com a distribuição eletrônica, eu posso saber se aquela minha estrutura ela tem afinidade ou não por elétrons, tá certo? Então, bora fazer alguns exemplozinhos aqui. Então, por exemplo, quando eu escrevo ferro 2+, ferro 3+, eu estou escrevendo o quê? Um cátion de ferro, não é isso? Com 2+, significa o quê? Que ele está com 2 elétrons a menos. Ferro 3+, é um cátion também, significa que ele está com 3 elétrons a menos. Se eu escrevo aqui, ó, O2-, significa que o meu oxigênio ele está com 2 elétrons a mais, né? Então, ele é um ânion. Então, se ficou negativo, é porque tem um excesso de carga negativa, tá certo? O enxofre também, 2-, tá certo? Então, isso daqui tudo forma os meus ânions, certo? Então, eu tenho cátions e ânions, e eu tenho alguns cátions e ânions que a gente sempre utiliza muito durante o curso, né? Que a gente vai ver daqui a pouquinho. Ok? Então, é bem simples de entender, né? Então, quando eu tenho isso daqui, eu estou falando de um íon positivo, um cátion. Quando tenho isso daqui, eu estou falando de um íon negativo, um ânion. Tá certo? Para voltar lá para a tabela periódica, a gente precisa entender a diferença entre átomo e elemento químico. Certo? Então, elemento químico e átomo não são a mesma coisa, né? Eles são diferentes. Por que isso? Quando se começou a estudar até o início do século XX, né, que as técnicas instrumentais
elas não podiam prever esse tipo de coisa, a gente só falava em átomos, né? Então, átomo de hidrogênio, átomo de carbono, átomo de oxigênio, certo? Átomo de enxofre, certo? Então, tudo isso são átomos. Algumas vezes acontecia alguma coisa diferente, mas não se conseguiria provar. No início do século XX, com um equipamento que é chamado de espectrômetro de massa, foi comprovado, né, que a maioria dos átomos, eles são formados por tipos diferentes de átomos. Então, por exemplo, o meu hidrogênio, existe na natureza 3 formas de hidrogênio, certo? Então, aqui colocar os hidrogênios aqui. Então, eu tenho 3 hidrogênios aqui, eles são hidrogênios diferentes, porque eles possuem massas diferentes, tá certo? Então, eu tenho o hidrogênio comum, certo? Que tem massa igual a 1. O hidrogênio, que eu chamo ele de deutério, que tem massa igual a 2. Hidrogênio, que eu chamo ele de trítio, que ele tem massa igual a 3, certo? Então, esses aqui são o mesmo elemento químico, certo? Mas são átomos diferentes. Por quê? É o mesmo elemento químico, porque ele possui o mesmo número atômico, que a gente vai chamar isso aqui de Z. Então, vou representar aqui, ó. X representa qualquer elemento químico, Z aqui representa o número atômico, certo? Isso daqui que eu estou falando também tem lá nas aulas, né? Além daqui, que vai ficar disponível para vocês reverem, tem na aula que eu vou passar para vocês, falando sobre isso também, fazendo alguns exemplos. O número atômico, que eu chamo ele de Z, que é o equivalente ao meu número de prótons, certo? É o que eu chamo de Z. E aqui em cima a massa. A gente coloca aqui, mas na verdade é aqui, né? Isso aqui é só uma questão de quando você vai digitar, você não consegue digitar normalmente, né? No mesmo lado, um subscrito e um sobrescrito. Mas a massa a gente coloca aqui, aqui a gente coloca a carga e aqui a gente coloca o que a gente chama de índice, que é a quantidade de elemento que existe. Por exemplo, na molécula de água, o hidrogênio aqui tem índice 2 e o oxigênio aqui tem índice 1. Ele só aparece uma vez. Então, o índice significa isso, a quantidade, né, de vezes que aquele mesmo elemento ele aparece. A carga é o que a gente acabou de falar, positiva, negativa, né, de cátions e ânions. A é o que a gente chama de massa atômica. Okay? Então, vocês veem isso lá no ensino médio também. A massa atômica, ela é calculada da seguinte forma. A massa de um átomo qualquer, vou colocar aqui em cima, é igual ao seu número de prótons mais o seu número de nêutrons, certo? Então, a massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Prótons é o número atômico, né, que é a mesma coisa, e nêutrons é o que a gente às vezes não sabe quanto é, mas dá para calcular. Então, por exemplo, eu consigo calcular o número de nêutrons aqui. Nêutrons vai ser igual ao quê? Ó, se nêutron está aqui, próton está aqui, ele vai passar para o outro lado, o P, o número de nêutrons vai ser igual a menos P, certo? Então, nêutrons é igual a massa menos o número de prótons, tá certo? Como a gente utiliza o N maiúsculo, ou N minúsculo, perdão, para falar sobre o número de mols, é conveniente que a gente represente aqui não como minúsculo, mas como maiúsculo também, certo? Então, é só por convenção eu posso representar o N como sendo um N maiúsculo. Deixa eu apagar aqui para ficar menos ceboso. Então, esse N aqui são o número de nêutrons. A é igual a P mais N, e logo N, que é o número de nêutrons, é igual a massa menos o número de
prótons, tá certo? Então, vamos ver aqui nesse exemplo. Então, aqui eu tenho um mesmo elemento químico, tá certo? Ó, como é que eu sei que é o mesmo elemento químico? Ele tem o mesmo número atômico, ou seja, o número de prótons, tá certo? Mas tem massas, que é isso daqui, ó, o A, diferente, tá certo? Então, significa o quê, ó? Então, significa que, por exemplo, o hidrogênio aqui, ele tem quantos nêutrons? Vou fazer aqui a continha daqui de cima. N vai ser igual a massa menos o número de prótons. Então, A, que é a massa, é igual a 1, que é o que está aqui em cima, menos os prótons, que é igual ao número atômico aqui, que é 1. Então, 1 menos 1 é igual a 0. Então, esse hidrogênio aqui, que é o hidrogênio mais comum de todo o universo, né? É o elemento mais abundante de todo o universo. É o hidrogênio, né? Que é o combustível das estrelas. Esse hidrogênio aqui, ele é o elemento mais simples que existe. Ele é constituído por apenas um próton e apenas um elétron. Então, por isso que ele foi o elemento mais exaustivamente estudado, tá certo? No início do século passado, até porque computacionalmente você não existia nem computador na época, né? Então você não tinha como fazer cálculos mais elaborados, né? Da química quântica, da física quântica, tá certo? Então o hidrogênio, ele é o elemento mais simples, apenas um próton, uma carga positiva no núcleo e uma carga negativa na sua nuvem eletrônica, tá certo? O hidrogênio que a gente chama ele de deutério, ele já vai ter um nêutron. Então, nêutron é igual ao quê? Número de massa menos prótons. Não é isso? A massa dele é igual a 2, o número de prótons é igual a 1. Ó. Massa aqui em cima, prótons aqui embaixo. Certo? Dessa maneira aqui. Então, 2 menos 1 vai ser igual a 1. Então, o hidrogênio deutério, ele tem um nêutron a mais, né? Guarde bem essa ideia. E o hidrogênio trítio, ele tem um próton a mais também. O número de elétrons, né? O número de nêutrons é igual a massa menos o número de prótons. Então, a massa é 3 menos 1 vai ser igual a 2, certo? Então, o deutério tem um nêutron e o trítio tem 3 ou tem 2 nêutrons. E qual é a implicação disso? A implicação disso é uma coisa que a gente chama de radioatividade, não é? Eles são átomos instáveis pela quantidade de nêutrons. Então você vai ver daqui a pouco lá na tabela periódica que os elementos que a gente chama eles de instáveis, como o urânio, o plutônio, que são elementos radioativos, são elementos que têm um excesso de número de nêutrons, tá certo? Então, quanto mais nêutrons, mais radioativo é aquela minha espécie. E qual é a implicação da radioatividade? É que aquele material ele vai se degradar muito rapidamente. Então, a meia-vida que a gente chama do hidrogênio trítio, ela é muito alta, ela é muito rápida no caso, né? Então, por exemplo, o hidrogênio trítio que ele é formado por ser instável pela quantidade a mais, pelo excesso de nitrogênios, ele decai logo e ele é decomposto, ele é destruído, tá certo? Elementos maiores, como é o caso do urânio, plutônio, radônio, eles são átomos muito grandes. Então, quando ele perde parte da sua massa para se estabilizar, não é? Então aquilo faz com que ele vá decaindo e ele continue radioativo. E aquela radiação que ele libera, não é? Aqueles nêutrons que ele libera e outras partículas, né, elétrons, tal, eles vão interferir justamente no núcleo de outras estruturas e vai tornar as outras estruturas radioativas, tá certo? Então, quando ela entra em contato com a matéria orgânica, por exemplo, aquela radiação proveniente dessa instabilidade nuclear, ela vai tender a deteriorar a estrutura, né? Por exemplo, o DNA, o que pode causar câncer, né? Essas coisas, tá certo? Então, ele decai porque ele quer
a sua estabilidade, né? Então, no início do século passado, 20, o pessoal ainda não sabia disso, né? Então, por exemplo, os cientistas que trabalhavam com materiais radioativos, eles manipulavam eles como a gente manipula hoje o celular, o computador, né? Ia com eles para todo lado e muitos morreram de leucemia, né? Marie Curie, que é a mais famosa delas, né? Que descobriu o rádio, ela morreu de leucemia, né, por conta da contaminação, né, pela radiação proveniente desses elementos, tá certo? Então, a quantidade de nêutrons é o indicativo de instabilidade nuclear, tá certo? Do núcleo atômico. E qual é a outra implicação disso, além da radioatividade? A outra implicação disso, que é mais importante para a gente, no curso de Química Analítica, é a massa molecular, tá certo? Ou massa molar, que é mais correto se chamar. Por quê? Porque quando eu tenho mais de um átomo ou formando um elemento químico, as massas daqueles átomos a mais, ela vai influenciar a minha massa total, certo? Então, o que a gente tem na tabela periódica dos elementos são as massas molares relativas, que a gente chama, ou seja, a massa que leva em consideração a abundância isotópica, né? Então, o que é um isótopo que vocês veem lá no ensino médio e não sabem para que serve, né? Um isótopo, ele é justamente um conjunto de átomos que tem o mesmo número de prótons, né? Então, átomos com o mesmo número de prótons, ou seja, são o mesmo elemento químico, átomos com o mesmo número de prótons. E o número de prótons é o que difere um elemento químico de outro, tá certo? Então, esse exemplo aqui são átomos, tá certo? São todos átomos de hidrogênio que formam o mesmo elemento químico. Esses átomos aqui, eles são isótopos. Eles têm igual número de próton, tá certo? Então, praticamente todos, né, com raras exceções, todos os elementos químicos, eles são formados por mais de um tipo de átomo, ou seja, praticamente toda a tabela periódica dos elementos é formada por isótopos. Então, aquela massa que a gente vê, que a gente utiliza sempre na tabela periódica, ela é a massa relativa de todos os isótopos que existem, tá certo? Para aquele elemento. É por isso que muitas vezes a massa ela vem quebrada, não é um número inteiro. Caso não existissem isótopos, as massas dos elementos elas seriam mais inteiras, tá certo? Então isso é bem interessante. Então isótopos são átomos com o mesmo número de prótons. Então há muitos exemplos, por exemplo, o carbono, né? Temos o carbono 12, ou carbono 6 aqui, que é o número de prótons, tá certo? Aí temos o carbono 12, o carbono 13, o carbono 14, né? O carbono 12, muito perto aqui. O carbono 12 é o carbono comum, que forma a maioria das substâncias. Temos o carbono 13 e o carbono 14 também, né? Tem outras formazinhas, mas essas são as principais. Então, datação por carbono 14 que o pessoal utiliza para datar objetos, né? Organismos vivos que foram fossilizados. Eles utilizam muito a datação por carbono. Por quê? Porque essa estrutura aqui, por ter mais nêutrons, ela é instável. Então, ela tem um decaimento, né? Então, esse decaimento de meia-vida dele, que a gente chama, ele pode ser medido. Então, o decaimento de carbono 14, né? Ou seja, eu tenho 100% de carbono 14, né? Só um exemplo aqui. Então, depois de 5.000 anos, 5.600 anos, se eu não me engano, ele decai para 50%. Então, isso seria o tempo de meia-vida. Depois de mais 5.600 anos, ele decai para 25%. Então, ele sempre vai caindo a metade naquele intervalo de tempo. Então, isso é o que a gente chama de tempo de meia-vida, que serve, dentre outras coisas, para fazer a datação. Então, se você consegue
comparar a quantidade de carbono que você tinha no início daquele corpo com o que tem depois, né? Porque quando a gente... Os nossos átomos, eles são... Os nossos átomos e de todos os seres vivos, né? Eles são reciclados, né? Então, tinha um físico bem famoso, né, que já faleceu, Carl Sagan, né? Que ele dizia que nós somos feitos de poeira das estrelas, que de fato é, porque todos os nossos átomos, eles se reciclam. Então, quando a gente se alimenta, a gente almoça, janta, como qualquer coisa, a gente está consumindo carbono. Então, aqueles átomos de carbono ali, eles vão substituir os átomos de carbono das nossas células que vão sendo mortas, né, pelo tempo. Então, célula da pele, ossos, tudo, ela vai se repondo, né? Então, quando nós morremos, quando qualquer ser vivo morre, nós paramos de nos alimentar, logo nós não reciclamos mais o nosso carbono, né? Então, se a gente não recicla mais, então a gente vai ter aquela quantidade de carbono, de todos esses três carbonos aqui, a da hora da morte em diante. Então, se eu fossilizo, ou seja, eu não sou decomposto por outros organismos orgânicos ao longo do tempo, né? Então, se eu permaneço lá, eu posso utilizar isso, né, o carbono 14, como um parâmetro, tá certo? Para datar aquela minha estrutura. Certo, pessoal? Então, a ideia é essa. Então, por que isótopo é importante? Porque o número de prótons diferentes, ele vai ter implicação direta na estabilidade daquele meu átomo. Também vai ter implicação direta na massa do meu átomo. Então, isso nos leva à nossa tabela periódica dos elementos, né? Então, todo mundo conhece a tabela periódica dos elementos. Essa daqui que eu coloquei é o que a gente sempre utiliza, certo? Durante o curso. Então, ela é tabela periódica dos elementos e não dos átomos, justamente por isso. Porque cada quadradinho desse daqui, ele representa o elemento químico em si. Ou seja, o hidrogênio que está representado aqui, essa massa do hidrogênio, como é que eu sei que essa é a massa? Toda tabela periódica tem a sua legenda. Ó. Então, essa tabela periódica eu tenho o símbolo do elemento químico, né? Os símbolos dos elementos químicos, como vocês sabem, eles são universais. Então, aqui no Japão, na China, na Rússia, a tabela periódica vai ser igual a essa que vocês estão vendo aqui agora. O número atômico aparece em cima. O número atômico é o quê? É o número de prótons, né? Então, o número atômico é o que a gente chama de Z, que é o número de prótons, certo? A massa atômica é o que a gente está vendo também, a massa atômica, que a gente chama de A, né? Que é o número de prótons mais o número de nêutrons. Mas a gente tem outra implicaçãozinha aqui, mas a massa atômica aqui. Ok? Então, essa massa aqui, ela não vai ser um número inteiro, porque justamente ela é a combinação, né? Ela é a média de todos os isótopos daquele dado elemento, certo? Levando em consideração as suas abundâncias isotópicas, certo? Então, o meu hidrogênio aqui, que ele está sobre a família 1, mas ele não pertence à família 1. Esqueça aquele negócio de família 1A, 2A, 3A. Isso não existe há séculos na química, né? Então, as famílias ou grupos, como a gente chama aqui, ela vai de 1 a 18, né? Então, família 1, família 2, família 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, não tem nada de A e B aqui, não. Certo? Então, isso daqui é as famílias. Então, eu tenho o meu número atômico, ou seja, o número de prótons. Ó. Cada elemento químico tem um número de prótons diferentes. É o que caracteriza o elemento químico. Não existe dois elementos químicos diferentes, mas existem átomos de elementos químicos diferentes, né? Então, no caso do hidrogênio que eu falei para vocês, no caso do carbono, são átomos do mesmo elemento químico, tá certo? Então, o hidrogênio 1, o hélio, aqui, o hélio 2, o lítio 3, o berílio 4, o boro 5,
o carbono 6, o nitrogênio 7, o oxigênio 8, o flúor 9, o neônio 10, o sódio 11, o magnésio 12, o alumínio 13, o silício 14, o fósforo 15, o enxofre 16, o cloro 17, o argônio 18 e assim por diante. Então, são todos elementos químicos que formam tudo que existe no universo, tá certo? Então, a gente utiliza muito a tabela periódica e algumas de suas propriedades, né? Por exemplo, aqui a primeira família, que vai do lítio ao frâncio, né? O hidrogênio está sob a primeira família, mas ele não tem família. Em algumas tabelas periódicas você vai ver ele aqui no meio, por exemplo, né? Então, bota aqui o hidrogênio, às vezes ligado aqui com a setinha para o hélio, né? Então, aqui nós temos o nosso 1,01. Pronto, está bem feito aqui o desenho. Então, o hidrogênio é da família 1. A família 1, que é a família dos metais alcalinos, não é? Ela vai do lítio ao frâncio. Então, o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio, eles são da família 1, que é a família dos metais alcalinos. Ele tem uma propriedade muito importante que a gente utiliza o curso todinho, que eles formam cátions mais, né? Ou cátions o mais, ou seja, aqui eu sei que esses compostos aqui que ele vai formar vai ser lítio mais, sódio mais, potássio mais, né? Então isso tudo aqui tem a ver com a minha distribuição eletrônica, tá certo? Que ele vai ficar estável, né, seguindo lá a regra que a gente chama regra do octeto, ao perder um único elétron. Então, o lítio forma íons positivos, mais o sódio mais, que é o que a gente mais usa, o potássio mais, o rubídio mais, o césio mais e o frâncio mais, tá certo? Inclusive o rádio aqui que Marie Curie ela descobriu que ele fazia compostos com cátions 2 mais, justamente por conta da posição dele na tabela periódica, tá certo? Então, da possível posição que ele ia aparecer na tabela, né? Então, o lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio formam todos íons mais. Então, isso significa o quê? Significa que se eu tenho, deixa eu pegar aqui um slide branco, depois eu volto. Se eu tenho uma estrutura assim, cloreto de sódio, por exemplo, que a gente faz muito isso, né? E dissolvo esse meu cloreto de sódio em água, ele vai formar íons Na+ aquoso e íons Cl- aquoso, tá certo? A gente faz muito isso aqui no curso. Como é que eu sei que ele vai formar cátions mais? Por conta da distribuição eletrônica e eu tenho a fila lá da minha tabela periódica. O cloreto de potássio em água, em meio aquoso, o cloreto de potássio em meio aquoso e também forma íons K+, aquoso, mais Cl- também aquoso, certo? Então, todas esses elementos aqui formam íons em solução, né? Em solução aquosa, que é o nosso caso, é positivo. A família 2, que é a família dos metais alcalinos terrosos, ele já fica estável perdendo 2 elétrons. É o caso do berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Então, isso significa que eu vou formar compostos com carga 2+. Então, berílio 2+, magnésio 2+, cálcio 2+, estrôncio 2+, bário 2+, certo? Rádio 2+. Então, os que mais a gente utiliza são esses três aqui, né? Sobretudo o magnésio e o cálcio, né? Berílio 2+, magnésio 2+, cálcio 2+. Isso significa que essas estruturas, esses íons aqui, vão sempre formar em solução, esses elementos vão sempre formar íons em solução com carga 2+. E isso ajuda muito a gente, porque, por exemplo, quando eu chego aqui e aparece isso, MgCl2, sólido, né, cloreto de magnésio,
em meio aquoso, H2O. Então, eu sei que o meu magnésio aqui, ele tem carga 2+, aquoso, e eu sei que o cloreto tem carga menos, né? Também tem a implicação dele ser um halogênio, mas por tabela aqui ele vai formar um íon menos, e eu tenho 2 cloretos aqui, ó, o índice 2, então vai ficar 2 cloretos menos, certo? Então, essa carga aqui é justamente da distribuição aqui, é justamente da distribuição desse meu metal na tabela periódica, né, da distribuição eletrônica dele e que caracteriza a sua posição aqui na tabela periódica. Então, só olhando para a tabela, eu sei dessas informações aqui. Vamos deixar os metais de transição aqui do lado, né? E vir aqui para o 13, né? Que é a família 13A, que vocês chamavam antigamente. Então, a família 13, eu tenho o boro, que forma boro 3+, algumas vezes, o alumínio 3+, certo? A família 14, a família do carbono, né? Que aí vai fazer 4 ligações, vai formar o carbono 4+, o silício 4+. Aqui, a partir do nitrogênio para frente, eu já formo os meus ânions. Então, o nitrogênio, o fósforo, né? Ele forma aí os 3-, o nitrogênio 3-, o fósforo 3-, ok? Justamente por conta da sua família. O oxigênio, o enxofre, o selênio, que é a família dos calcogênios, eles formam íons 2-, oxigênio 2-, enxofre 2-, tá certo? Selênio 2-, telúrio 2-, polônio 2-. E a família dos halogênios, que é a que a gente mais utiliza, mais importante para a gente, sobretudo pelo cloro, né? E algumas vezes o iodo aqui, eles formam estruturas, né, formam íons com carga menos, né, com uma carga negativa. Flúor menos, que a gente chama de fluoreto, cloreto menos, que a gente viu no exemplo lá, Cl menos, brometo menos, Br menos, iodeto menos, astato menos, certo? Então, esses daqui, flúor, cloro, bromo, iodo, os halogênios é o que a gente utiliza mais. Os gases nobres, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e randônio, eles são gases nobres, eles têm esse nome porque eles são estáveis sozinhos, né? A maioria deles, na verdade, já se sabe da existência, né? A existência de compostos de criptônio e, sobretudo, de xenônio, porque como são átomos muito grandes, então, mesmo sendo estável, ele ainda consegue interagir com halogênios, sobretudo. Então, aqui, esses meus gases nobres, eles não reagem com ninguém, eles são o que a gente chama de estável. Então, por conta dessa estabilidade, é que a gente reconhece eles, tá certo? Como reconhece, na verdade, os outros elementos pela regra do octeto. Então, a gente compara os demais elementos com os gases nobres. Então, a gente sabe da estabilidade do lítio, do berílio, comparando eles com o hélio, sabe a estabilidade do sódio, do magnésio, comparando eles com o neônio, tá certo? Então, a gente compara essas estabilidades, né? Eu vou fazer uma aula para vocês só mostrando essas coisinhas aqui, né? Porque é o que a gente sempre utiliza, tá certo? Porque eu estou mostrando isso para vocês, porque são coisas que realmente a gente utiliza, né? Porque a gente vai trabalhar sempre com reações químicas, certo? Que é o próximo ponto, né, da nossa ideia. Antes das reações químicas, na verdade, as massas moleculares, né? E o número de mol. Vamos começar falando um pouquinho aqui para não se estender muito, né? Já são 1h30. Número de mol. Certo? Número de mol também vocês veem lá desde o ensino médio. O número de mol. Vocês querem perguntar alguma coisa? Podem perguntar, viu? Não tem problema não. Certo? Fiquem à vontade. Olha, deixa eu voltar aqui. Pronto. O número de mol, ele é uma grandeza, né?
é uma grandeza física igual ao metro, igual ao segundo, certo? Ele mede quantidade, né? Então, o mol, que é o que a gente simboliza pelo N minúsculo, tá certo? Ele significa quantidade de matéria, né? Então, o número de mols, ele significa quantidade de matéria. Então, é uma grandeza física que mede a quantidade de matéria. E por que a gente utiliza o mol? Porque nós trabalhamos com uma grande quantidade de partículas muito pequenas, que são os átomos, que são as moléculas, que são os elétrons, tá certo? Então, as reações químicas, quando a gente vai fazer, por exemplo, um copo desse de água. Um copo desse de água, ele tem bilhões aqui de moléculas de água. Então a gente vai dissolver um sal, algum corante, alguma coisa, fazer alguma reação química dentro desse copo de água aqui, a gente está trabalhando com uma quantidade muito grande de moléculas. Então por isso que a gente utiliza o mol, para facilitar, não é? Então o mol, ele corresponde ao que a gente chama lá no ensino médio da constante de Avogadro, né? Então a constante de Avogadro é 6,022 vezes 10 a 23 partículas ou entidades, né? Entidades ou partículas. Então, isso aqui é uma quantidade, e uma quantidade absurdamente grande. Ninguém consegue imaginar isso, né? Então, é um valor muito alto, 6,022 vezes 10 elevado a 23, tá certo? Então, é como você imaginar um oceano inteiro, né? De sendo composto por areia, né? Uma quantidade muito grande que você não consegue nem sequer imaginar. Imagine você contar isso. Então não tem como, né? Mas a quantidade de partículas que a gente trabalha no nosso dia a dia, né? Elas são nessa ordem de grandeza. Então por isso que a gente trabalha. E a gente não diz que é prótons, átomos, moléculas, porque como ela é uma quantidade, ela pode ser de qualquer partícula, subpartícula. Então a gente chama de entidade. Então se eu disser que eu tenho 1 mol de gás hidrogênio, eu tenho 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de gás hidrogênio. Ou então, se eu disser que eu tenho átomos de hidrogênio, 1 mol de átomos de hidrogênio, eu tenho 6,022 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Se eu disser que eu tenho elétrons, 1 mol de elétrons é 6,022 vezes 10 a 23 elétrons, certo? Prótons, a mesma coisa. Então, eu tenho 1 mol de prótons. Então, eu tenho 6,022 vezes 10 a 23 mols de prótons. Então, 1 mol corresponde a 6,022 vezes 10 a 23 entidades. Tá certo? Então, é isso que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, nas nossas continhas, a gente utiliza essa ideia. Certo? Então, como é que a gente pode calcular isso? A gente vai fazer cálculos disso, certo? Então, o número de mols, ele pode ser calculado da seguinte forma, como a razão, certo? Entre a massa em gramas sobre a massa molar, tá certo? Então, esse daqui é o que a gente chama de número de mol. Isso daqui é o que a gente chama de massa em gramas, que é o que a gente pesa lá no nosso laboratório, né? Representado pela letra G, a unidade de medida. A massa em grama, e aqui eu tenho a minha massa molar.
ou molecular, né? Que a minha unidade é o grama mol a menos 1, tá certo? E a gente utiliza a tabela periódica para calcular essa nossa massa molar, sempre que a gente precisa, tá certo? Então, por exemplo, se eu quero calcular, né, a massa, deixa eu colocar aqui no outro. Se eu quero calcular aqui, se eu digo o seguinte, eu calcule a massa de 1 mol, aqui vai ser fácil, né? 1 mol de ácido clorídrico, tá certo? Então eu quero saber qual é a massa para eu obter 1 mol de ácido clorídrico. Então, para obter 1 mol de ácido clorídrico, a massa, né? Então, quando eu falo de massa, eu estou falando de massa em gramas, tá certo? Então, eu quero saber qual é essa massa em gramas aqui. Para calcular essa massa em gramas, eu vou utilizar essa relação matemática aqui, né? Não chega nem a ser uma expressão, uma relação matemática. Então, se isso daqui está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, se eu quero encontrar a massa a partir dessa expressão matemática aqui, a massa molar que está dividindo passa multiplicando. Logo, eu vou ter que M vai ser igual ao número de mols vezes a minha massa molar. Olha que interessante a conclusão que a gente vai chegar agora. Então, a massa em gramas é o número de mols vezes a massa molar. Então, a massa em gramas, ela é o que eu quero saber, não é? É a minha incógnita, né? É o que eu desconheço. O número de mols, ele já disse que é 1 mol. E a massa molar do ácido clorídrico, eu desconheço. A unidade dele é o que? O grama mol a menos 1. Eu desconheço essa massa molar, mas eu consigo calculá-la, tá certo? Então, como é que eu calculo essa minha massa molar? A partir da minha, vou tentar desenhar aqui para ficar bem bonito. Provavelmente eu não vou conseguir dessa vez, né? Aqui. Então, eu consigo calcular a massa molar a partir da minha tabela periódica. Se eu tiver no meu laboratório, eu tenho disponível para mim o rótulo do meu reagente, né? Então, vou desenhar aqui um reagentezinho, muito bonito, né? Então, aqui é o rótulo do meu reagente e aqui é a minha tabela periódica. Então, no laboratório, no rótulo do meu reagente, eu tenho a massa molar da minha substância de interesse. Na tabela periódica, eu tenho os elementos e as minhas massas, né? Então, eu coloquei uma tabela periódica aqui. Então, na minha tabela periódica, eu tenho as massas dos meus elementos, né? Então, essa massa dos meus elementos aqui, que é uma massa relativa, ela corresponde à massa de 1 mol daquele elemento. Então, isso significa o quê? Que eu posso utilizar essa massa atômica aqui para calcular a minha massa molecular, ou massa molar, né? Já que nem em todo caso a gente tem uma molécula, né? Então, 1,01 é a massa molar, que eu vou chamar, do meu gás hidrogênio, né? A massa para 1 mol de hidrogênio. E o cloreto é 35,5. Aqui a massa, né? Aqui é o número de mol, aqui é o número atômico, aqui é a massa, 35,5. Então, eu vou somar essas duas massas aqui, tá? Então, a massa do meu ácido clorídrico vai ser igual à massa do meu hidrogênio, que é 1,01 grama mol a menos 1, colocar aqui a unidade, mais 35,5 grama mol a menos 1, né? Que é a unidade de massa molar. Então, eu somo isso daqui porque eu somo, porque eu só tenho um hidrogênio e um cloro. Então, quanto é que vai ficar isso aqui, né? Usando a calculadora, a gente sabe que vai ficar 36,51, não é isso? 36,51 grama mol a menos 1.
Então, a massa molar do meu ácido clorídrico, do meu HCl, é 36,51. Se eu trouxer isso daqui para essa relação matemática aqui, se o número de mols é 1 mol, a minha massa molar vai ser 36,51. Deixa eu colocar as unidades aqui de medida que nós vamos. Eu vou só colocar as unidades de medida aqui que a gente vai cancelar. Então, calculando aqui a massa, a gente vai ter 1 mol, que é o que ele pergunta, ou calcula a massa para 1 mol, vezes a massa molar, que vai ser 36,51 grama mol a menos 1. Mol a menos 1 é a mesma coisa de 1 sobre mol. Então, mol cancela com mol, vai ficar apenas a unidade de gramas. Então, a minha massa, para eu ter exatamente 1 mol de ácido clorídrico, que eu vou pesar na balança, né, vai ser 36,51 gramas de ácido clorídrico, HCl. Tá certo? Então, há uma correspondência entre a massa atômica e a massa molar, tá certo? Para 1 mol de átomos, ou eu posso representar ele como sendo igual à sua massa molar, tá certo? Então, se eu quero 1 mol de átomos de ácido clorídrico, eu preciso pesar 36,51 gramas, tá certo? Isso significa o quê? Significa que em 36,51 gramas eu vou ter o quê? 1 mol, né? E se eu tenho 1 mol, significa que eu tenho 6,022 vezes 10 a 23, o quê? Moléculas, no caso, né? Não é átomo. Molécula, né? De HCl, tá certo? Então, 36,51 gramas equivale a 1 mol, que equivale a 6,022 vezes 10 a 23, certo? Então, essa é a ideia que a gente tem. Tá certo? Então, isso aí a gente pode aplicar para qualquer coisa, né? Então, a gente utiliza muito a tabela periódica para calcular as massas molares, tá certo? E vocês têm massas molares grandes, né? Por exemplo, o sulfato de ferro heptahidratado, né? Como é que eu calculo? Calcule a sua massa molar. Então, como é que eu calculo a massa molar do sulfato de ferro heptahidratado? Então, aí eu preciso saber qual é a massa do ferro, não é isso? Qual é a massa do enxofre? Qual é a massa do oxigênio? O oxigênio aqui eu tenho 4, o índice dele aqui, então vai ser 4 vezes a massa do oxigênio, mais 2 vezes 7 aqui, 14 vezes a massa do hidrogênio, né, que a gente já viu que é 1,01, e a massa do oxigênio vai ser 7 vezes a massa do oxigênio. Só tem um aqui, então vai ser 7 vezes 1, 7. Mais 7 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Então, a massa do oxigênio aqui, que é o mesmo, né, já que eu coloquei lá, eu vou colocar aqui 16. Aqui do enxofre, que é 36. Bora voltar aqui. Aqui do enxofre, ó, 32,1, tá certo? E o outro que tem lá é o ferro, né? 55,8. Vou voltar aqui. 55, 55,8, não é? Mais 32,1, se não me engano. Mais 4 vezes, ficou bem feio aqui, 4 vezes 16, mais 14, isso daqui tudo, você fazendo essa continha, você vai ter a massa do seu sulfato, a sua massa molar, né, do seu sulfato de ferro heptahidratado, na unidade de grama mol a menos 1, tá certo? Então, por que a gente precisa saber calcular isso? Porque a gente utiliza as massas molares para preparar soluções
em concentração molar, né? Então a gente utiliza ao longo do curso isso daí, tá certo? Ok, pessoal? Deixa eu voltar aqui para vocês. Ok? Deu para compreender alguma coisa? Podem falar. Não se acanhe, não. Certo? Então, o que eu falei aqui nesse encontro síncrono, vocês vão ver também lá nas aulas que eu vou disponibilizar para vocês essa semana, né? Hoje, na verdade, que são as aulas lá do que já estão disponíveis no YouTube, né? Que já são as aulas do período passado, tá certo? Que é uma revisãozinha. Então, tudo essas besteirinhas que eu falei para vocês é o que a gente utiliza sempre, né? Então, a gente precisa saber utilizar a tabela periódica dos elementos para calcular a massa molar, tá certo? A gente precisa entender o que é um íon, a origem da sua carga, que a gente sempre utiliza íons no nosso curso, né? Assim, só para finalizar, falando de íon, que eu nem anotei aqui. Deixa eu compartilhar a tela mais uma vez aqui, só para finalizar. Então, o que a gente sempre utiliza, isso daí tudo, a gente utiliza isso nas reações químicas, né? Então, nós estudamos reações químicas ao longo do curso todo, e essas reações químicas a gente vê através das equações químicas. E o que é uma equação química? É uma interpretação, né, simbólica, né? Corresponde a uma interpretação simbólica em símbolos, né, de uma transformação química. Transformação química. Que uma transformação química é, por definição, uma reação química. Estou interagindo uma ou mais substâncias para ela formar outras, né? Então é uma reação química. Por que eu sempre enfatizo isso? Porque reação química e equação química, elas não são sinônimos, tá certo? A reação química é o que de fato acontece, é a transformação química. É como a gente consegue interpretar isso através dos símbolos, que são as moléculas, os elementos químicos, são as equações químicas, tá certo? Então, por exemplo, uma reação química, a gente pode representar ela por mais de um tipo de equação química, né? Por mais de uma forma de escrever uma equação química. Então, por exemplo, eu falei isso até na última aula para vocês, né, no primeiro encontro síncrono. Se eu pego aqui, isso daqui, isso aqui já é o resultado. Dá para fazer assim também, mas vai ficar mais complicado. Aqui, se eu pego, por exemplo, um ácido, né? O ácido clorídrico que a gente utiliza sempre, e, e faço ele reagir com uma base forte, que é o NaOH, por exemplo. A gente já mostrou essa equação na última aula. Ele vai formar o quê? Água, certo? E o NaCl aquoso, né? Que o aquoso é a mesma coisa dos íons estarem separados em solução. Então eu posso representar essa reação química através dessa equação, né? Posso representar ela, isso aqui a gente viu na última aula, né? Só enfatizando. Posso representar essa mesma reação química dessa forma aqui. Olha os íons aparecendo, tá vendo? Ó? Os íons têm relação direta lá com a distribuição eletrônica e com a posição que esses íons têm na tabela periódica, né? Vai falar dos íons compostos ainda, né? A hidroxila, por exemplo, é um íon composto, né?
formado por mais de um elemento. Então, aqui eu tenho a água líquida, o Na+ aquoso e o Cl- também aquoso. Certo? Então, aqui, ó, eu escrevi duas equações químicas diferentes, porque a escrita está diferente, mas representa a mesma coisa. Também posso escrever mais uma vez aqui, ó, H+ aquoso, mais OH- também aquoso, formando H2O líquido. Então, três equações químicas, certo? Que simbolizam a mesma reação química. E não quer dizer que a reação química ocorra desse jeito aqui, não. Aqui eu tenho os elementos, né, os símbolos das substâncias que formam aquela outra substância. Então, de fato, o que eu tenho é o H+ interagindo com a hidroxila para formar os íons, a molécula de água, no caso, H2O, certo? Mas isso não significa que elas estão assim como a gente imagina, não. Um H+ se chocando com H- e formando água, né? Essa ideia de choque, né, ela vai ocorrer, sobretudo, em gases, né? Em gases ocorre, de fato, esse choque elástico que a gente chama. Mas aqui não, eu tenho aquele grande aglomerado de H+, estabilizado pelas outras moléculas de água, OH- também estabilizado por outras moléculas de água, e por terem cargas diferentes, né, e atração entre eles, eles vão se juntar, tá certo? E vão formar uma molécula de água que é mais estável do que esses dois íons, né? O íon H+, né, que a gente chama aí de próton, e o íon OH-, que a gente chama aí de hidroxila, né? Então, observe que aqui a gente tem tudo que a gente falou da aula hoje. A gente tem substâncias, tá certo? Aqui compostas, né? Todas elas. A gente tem íons, né? Cátions e ânions, tá certo? Então, a gente pode calcular a massa molar para todas essas moléculas aqui, no caso, né? Para todas essas substâncias, tá certo, pessoal? Então, é muita coisa. O que eu quero que vocês entendam é basicamente que uma coisa tem relação com a outra,